A única coisa que fica no caminho deles é o príncipe Adam, que defende os segredos do castelo de Grayskull como He-Man. Muitos canais estão passando pano nessa animação da Netflix. A gente sabe que muitos são patrocinados, alguns recebem dinheiro, mas não dizendo, galera, que os que gostaram estão sendo patrocinados, estão recebendo dinheiro. Mas a grande maioria dos canais estão falando muito bem dessa obra, que obra maravilhosa. E apesar de eu gostar, galera, dessa obra, e que o meu canal ganhou muitos inscritos através desse desenho, eu não posso passar o pano para essa animação. A gente tem que trabalhar com a verdade. Vou mostrar a minha opinião, vou mostrar os detalhes, por que eu não gostei dessa série, por que essa série não foi tão boa assim. E você que já vem criticar... foi porque você não aceita que a Teela é a protagonista. Não, isso não é verdade. Eu vou falar outras coisas além disso. Se você ficar até o final do vídeo, você que é um grande fã de He-Man, a gente pode mostrar como a Netflix pode salvar essa segunda temporada. E você sabe que o Kevin Smith está dizendo de você que é fã? Então bora logo pro vídeo. Meu amigo nerd das antigas, eu me chamo Marden. Vai deixando aquele like porque hoje eu quero falar com você. Você sabe o que é que o Kevin Smith está dizendo de você só porque você não gostou da animação? Cara, saiu uma notícia aí que a gente já vai falar. Eu não vou passar o pano para essa animação, mesmo gostando de tudo que é de He-Man. Eu gosto de tudo que é de He-Man, inclusive dessa série eu gosto bastante. Mas ela teve muitas coisas ruins. A crítica foi que ela é ruim sim, e eu vou dizer o porquê. Mas cara, você sabe o que é que o Kevin Smith está falando aí? Em pouco tempo de série, choveu de hater sobre essa série porque não gostaram, não tinha He-Man, a série era curta, a série era demorada, embora ser curta, era muito cansativa de assistir, teve várias falhas, muitas outras coisas. Além disso, o Kevin Smith não aguentou que você não gostou, falou vários palavrões, mandou você crescer. Ele disse, os novos fãs gostaram e você que é fã antigo tem que crescer. Você, para ele, nós somos uma verdadeira criança. Isso aí foi muito desrespeitoso conosco, que somos os fãs. Eu sei que muitos fãs gostaram, mas a grande maioria não gostou. Isso é a verdade, isso é a realidade, não adianta mentir. A maioria dos fãs não gostaram e tem que ser respeitado porque os fãs sustentam essa obra até hoje, são grandes colecionadores, compram esses bonecos até hoje. Então quer dizer, Kevin, que eles têm que crescer e parar de comprar os bonecos, não é isso? Mas apesar de tudo, galera, teve pontos positivos. Eu vou falar logo dos poucos pontos positivos que teve essa série. Os pontos positivos foram, cara, o gráfico sensacional. Animação de primeira, uma animação mais realista, mais adulta. E logo no início da série tivemos um grande narrador, que é um narrador das antigas. Do universo, no planeta Eternia, reina o castelo de Grayskull, antiga fortaleza de mistérios. Os seus poderes são alvo das forças sombrias da Montanha da Serpente. E com várias imagens, foi um momento ali nostálgico, foi muito bom, foi sensacional. Depois apareceu o esqueleto invadindo o castelo e os dubladores, para mim, que era uma grande crítica, até que saíram razoavelmente bem, com destaque para o dublador do Pacato, que é o Guilherme Briggs. O Guilherme Briggs, pessoal, ele é cria do Orlando Drummond, é o Orlando que lançou ele, disse, vá meu filho, vá, continue na dublagem que você dá certo, vá pra dublagem. E ele imita todos os personagens do Orlando Drummond perfeitamente, nunca vi alguém imitar tão bem como ele. Quer dizer que você é um dublador, é isso? É, eu sou um dublador, e sou um grande fã seu, Alf. Positivo. Ele imita não só o Pacato, ele imita Alf, que é o ET, o Popeye, imita vários personagens. Sugiro que você vá lá no canal dele, dê os parabéns pela grande dublagem. A dublagem do Gorpo foi sensacional, até porque era o ator original. A dublagem do He-Man, galera,
ela foi melhorando aos poucos. Eu achei um pouco forçada, com todo respeito ao dublador, que é um grande dublador, que é o mesmo que fez o Algol de Perseu, do Cavaleiro do Zodíaco, aquele da escudo da Medusa. Ele é muito bom dublador. A dublagem do Esqueleto eu não achei muito boa, embora a interpretação foi sensacional, mas é porque a lembrança de fã, galera, vai sempre se recordar da voz do Isaac. E a voz do Esqueleto é a mesma voz do Sirigueijo do Bob Esponja. Sou o mestre do universo! Mas mesmo assim foi boa, embora eu não tenha gostado muito. Olha o primeiro ponto aí que eu vou falar porque que essa série teve um roteiro muito fraco mesmo. Galera, como é que a feiticeira super poderosa estava dentro do castelo, caiu no velho truque do Faker? Você não é o Adam. Que é um falso He-Man criado pelo Esqueleto, e a grande maioria já sabe. Já foi um personagem que foi usado nos anos 80 e que já foi derrotado, mas não, dessa vez, agora ele consegue invadir o castelo com a ajuda do Fake. O Esqueleto entra no castelo e a feiticeira cai nesse truque, não percebeu que era o Fake, que não era o He-Man, uma vez que isso já aconteceu lá nos anos 80, que ele já foi derrotado. E além do mais, a feiticeira tem poderes mentais. Ela consegue saber o que a pessoa está pensando, ela consegue ver tudo o que acontece no futuro, ela sabe as coisas do passado, ela tem um poder de telepatia. Mas Netflix, com o seu roteiro maravilhoso, né, isso, Kevin Smith, conseguiu entrar no castelo com um Fake e ela não percebeu. Colocou a feiticeira muito fraca, ela dentro do seu castelo, ela dentro do castelo de Grayskull, onde os seus poderes aumentam, mas mesmo assim ela conseguiu ser iludida pelo Faker. Nada contra o Faker, que é um grande personagem, para muitos colecionadores era aquele boneco azul, mas galera, o roteiro aí nesse ponto foi fraco, você tem que concordar comigo. Mataram He-Man e para dizer que ele não ia voltar, para confirmar que ele não ia voltar, mataram ele novamente no final, que é a análise detalhada e sincera. Além de ter matado o He-Man, a Teela ficou com muita raiva. Tudo bem de ela ficar furiosa com ele, mas galera, não teve um enterro para He-Man. Ela não derramou uma sequer lágrima por ele, que era o seu grande amigo, só porque ela descobriu que ele era o grande herói e que ele salvou Eternia, ele estava morrendo para tentar salvar o mundo da falta da magia, estava morrendo para salvar até ela. Estava morrendo para salvar a própria Teela, mas não, ela ficou mimizenta, parecia uma criança que tinha perdido o seu brinquedinho, parecia que os pais dela tinham tirado o seu celular, dessa nova geração que fica logo chateada se ficar sem celular. Então galera, ficou muito mimizenta, virou uma mercenária, só porque descobriu que o seu amigo era o He-Man. Ela podia até ficar chateada, mas não precisava desse exagero todo. Raspou o cabelo e ela nem sabe que é filha da feiticeira ainda. Quando ela descobrir que é filha da feiticeira, será que ela vai ficar careca? Acho que não. Galera, colocaram uma personagem lá que ficou meio que no início subentendido que era uma pupila da Teela. Depois quase que eu pensei que ia rolar um beijo entre elas. Nada contra, mas se tratando da Netflix, eu pensei que ia rolar um clima mais, tava esperando por isso e pensei que ia ter uma polêmica maior, mas nessa parte eles amenizaram. Pareceu ali, só foi um leve momento ali que a gente pensava que ia ser uma espécie de namorada, mas eles desistiram disso aí. Mas galera, nada contra, mas desnecessário essa nova personagem aí que colocaram, desnecessário, não contribuiu nada, a não ser que futuramente coloquem ela com mais protagonismo. Mas a gente quer ver realmente He-Man. Com o sacrifício de He-Man, galera, essa parte foi até legal. A espada foi dividida em duas partes, que a gente já sabia, que remete muito àqueles bonecos dos anos 80, em que Esqueleto tinha uma espada, He-Man tinha outra espada, e a união das duas formava uma espada ainda mais poderosa. Aí nessa parte foi até legal, mas como a Teela tinha que ser a protagonista,
foi protagonista a série inteira a busca dessas duas espadas. Uma estava em Pretérnia e a outra em Subternia, que era uma espécie de céu e inferno. E ela foi lá buscar, ficou todos os episódios como protagonista. Então, pra mim, galera, o Kevin Smith mentiu, porque ele disse que ia dar protagonismo a todos. Eu disse todos os personagens. E na primeira temporada nós vimos apenas o protagonismo da Teela, que não tem problema nenhum. Ela é a possível filha do Rei Grayskull, do espírito que está na espada de He-Man. Se não for do Rei Grayskull, pode ser um desses guerreiros anteriores a He-Man. Porque no episódio dos anos 80, quando ela descobriu que era filha da feiticeira, ela pergunta: pai, eu estou muito triste, eu quero saber quem é o meu verdadeiro pai. E ele disse as seguintes palavras: seu pai foi um dos maiores homens que eu conheci. Ele deu sua vida em batalha para que Eternia pudesse viver em paz. Para mim foi uma honra adotar você como minha filha. Este é um segredo que eu prometi jamais revelar. E morreu por Eternia em batalha. Isso faz a ligação com um desses grandes heróis, galera. Não importa se for o Rei Grayskull. Seria muito legal se fosse o Rei Grayskull. Ia ser uma curiosidade bem interessante, uma teoria muito legal. Mas a gente sabe que a Netflix está preocupada com outras coisas. Galera, quase não deram protagonismo para o mentor, que apareceu nos trailers lutando muito. Eu não tiro a razão do Rei Handel por ter descoberto que o seu filho era o principiado, então ele expulsou logo o mentor do castelo, colocou toda a culpa no mentor. Isso aí, o mentor muito triste, muito chateado, muito fraco, ficava em dúvida a todo momento se ia lutar, se não ia lutar. A sua relação com a filha foi muito assim, de uma filha revoltada com o pai, aquele pai que sempre criou ela, deu de tudo para ela. Mentor que estava sempre ao meu lado. Me criou sozinho, ensinando-me tanto a habilidade de um guerreiro quanto a delicadeza de um nobre da corte. Transformou ela na próxima chefe de armas do castelo. Mesmo assim, ela fica revoltada com ele. E ele ficou uma espécie de muito fraco, não sabia se ia lutar, galera. Eu não gostei, eu sou um grande fã do mentor, eu não gostei disso. Poderiam ter explorado mais. Para não dizer, depois ele lutou, mas foi um relance extremamente rápido e o foco continuou sim sendo na Teela. Galera, uma das cenas mais lindas foi a luta do Go. Apesar de ser lindo e muito interessante, que eu queria ver, mas galera, mataram o Gorpo, um dos personagens mais emblemáticos e carismáticos de He-Man, galera. Foi bom ter visto a construção dele, mas a gente esperava que ele lutasse mais e que ele não tivesse morrido, como foi visto no trailer, ele lutando contra o Scarecrow, que a gente vai falar depois sobre ele. Mas galera, ele ficou muito assim, aquele... eu não sei dizer ao certo as palavras, mas ficou muito... aquele, vou dizer assim, é mimimi, ficou naquele mimimi que era triste, que o pai dele não aceitava ele. Mentira. Ele é o melhor mágico da nossa família. Corpo, há coisas mais importantes do que a magia. A gente sabe que o Gorpo, nas HQs e nas histórias originais do Gorpo, ele era um grande feiticeiro sim. Ele salvou o He-Man quando ele caiu na Eternia. Ele era um grande feiticeiro sim, mas quando ele caiu em Eternia, aí sim que ele perdeu seus poderes. Ele não era um rejeitado pela família. Inclusive aparecem vários episódios dos anos 80 em que aparecem os seus tios aí, os tios do Gorpo, e ele muito feliz. Mas ele era um grande mago, sendo que ao chegar em Eternia, ele perdeu seus poderes e ainda assim conseguiu salvar He-Man da morte. Por isso que o Rei Handel adotou ele como parte integrante da família, apesar de ser uma espécie de bobo da corte. Galera, outra bola fora, galera, da Netflix é que, me diz uma coisa, eu sei que eles tentaram corrigir o Príncipe Adam, colocar ele mais magro, beleza, colocaram ele mais magro, foi uma boa correção. A Teela está mais velha, o Pacato está mais velho, o Rei Handel está mais velho, a sua mãe está mais velha, o mentor ainda está mais velho, mas o Príncipe Adam continua um adolescente, tolo, imaturo, idiota, fraco, quase não apareceu. A verdade é essa, galera. Além de não ter He-Man, também não tinha Esqueleto, que apareceu apenas no primeiro episódio e desapareceu. Ele fingiu que estava morto, só apareceu no final. Quase não teve
a presença do esqueleto. Pergunto a você, qual foi a grande força que a Teela, a feiticeira, o grupo das meninas superpoderosas enfrentaram? Não teve nenhum antagonista à altura para que enfrentasse, para que Teela ou He-Man enfrentasse. Transformaram o Cíclope, uma espécie de antagonista, até porque não tinha nenhum antagonista inicial. E galera, colocaram uma espécie de seita lá que só foi para encher linguiça. Eu sei que para quem gosta de teorias teve muitas simbolismo, que isso é um assunto para outra área, mas eu achei desnecessário, galera. Eu não precisava disso. Eu sei que o Cíclope é um personagem bem querido pelos fãs, mas para ser um antagonista ali não foi exagerado, foi forçado por falta de ter um antagonista. Não tinha antagonista, Netflix. É como você ir ao filme do Homem-Aranha e só ver a Tia May a série inteira para depois no final aparecer o Homem-Aranha. Você é fã da She-Ra, vai assistir o desenho da She-Ra, todos os episódios são do Arqueiro. Teria graça? Acho que não. Para não dizer que não teve nenhum antagonista, nós tivemos a presença do Scarecrow, galera. É uma espécie de esqueleto que nunca, preste atenção, nunca apareceu em nenhum desenho clássico dos anos 80, como muitos estão falando. Ele foi um personagem criado em 1987, algo impossível, pois a série já acabou em 1985 e ficou só reprisando, galera. Agora, quem é o Scarecrow? Como falei, muito parecido com o esqueleto, foi criado para vender boneco, sim, não há problema nenhum disso. Ele tinha aquele formato lá que brilhava no escuro, meio verde, tudo nos anos 80 brilhava no escuro. Ele foi criado para vender bonecos e, além disso, ele foi criado na história pelo esqueleto. E que história foi essa? Foi nas HQs. Ele só apareceu nas HQs e naqueles panfletos que vinham atrás dos bonecos, que era uma espécie de história em quadrinho, mas como era para criança não tinha texto. E uma grande curiosidade, galera, foi que o Isaac, o dublador do esqueleto, foi uma grande homenagem para nós fãs. Eu queria mais a voz dele, interpretou esse personagem. E esse personagem, embora não tenha aparecido, é um personagem muito raro para os colecionadores, então o preço dele tá lá em cima, mas já lançaram nos novos brinquedos esse personagem. Galera, eu sei que devido à idade, o Isaac talvez não pudesse dublar o esqueleto, porque a voz do esqueleto é muito caricata, chama muita atenção e força muito a voz. Então ele fez só a participação lá como Scarecrow, que foi já sensacional, galera. Quando eu ouvi, eu conheço essa voz, é o Wolverine, não é o Wolverine, quem será essa voz? Cara, é o dublador Isaac. Um grande abraço para você, Isaac. Galera, outro ponto fraco foi que além de não aparecer He-Man, apareceu apenas em flashback, quase não apareceu o esqueleto. Além do mais, não apareceu os personagens clássicos como o Ariete, o Zodak, lembra do Zodak? Não apareceu praticamente, o Mandíbula não teve destaque nenhum, que é um grande personagem da parte lá dos inimigos. Galera, foi muito fraco, galera. Não tem como defender tanto assim. Pode ser até bom, mas dizer que foi maravilhosa, que os fãs não têm direito de reclamar, também esse aí já é exagero seu, Kevin Smith. Nos respeitem, por favor. E galera, ao que foi entendido, a segunda temporada não aparecerá He-Man. Por quê, galera? Ele foi morto 2 vezes, galera. Não tem como ele voltar, até porque lá no paraíso foi avisado a ele: se você voltar, não tem como retornar. E se você morrer na Terra, você vai morrer como um ser humano comum. Você vai virar uma floresta. Então possivelmente ele não voltará mais, a não ser que a Netflix se contradiga e faça mais uma cagada nesse roteiro. Possa ser também que ele não tenha morrido, mas galera, ele foi transpassado pelo cajado de esqueleto. Se ele não morrer, também é outra cagada da Netflix. Mas enfim, aí Esqueleto pegou a espada, e essa parte foi até legal, que foi a primeira vez que nós vimos Esqueleto empunhar a espada, o que faz muito sentido, porque disseram que
Só quem poderia era quem tem o sangue lá, mas ele é o tio do He-Man, então ele pode sim ter os poderes de Grace. A transformação foi um ponto legal, ficou muito boa a transformação, isso aí eu não tenho crítica alguma contra essa parte. Mas resumindo, galera, não tem como eu defender tanto assim. Ela quase que chega no bom, a série, pelos gráficos, pelo desenho, pela lembrança, pela nostalgia. Muitas coisas boas aconteceram, mas a grande decepção foi o roteiro e o fato de quase não ter He-Man, não ter antagonista, série rápida, arrastada, muitas coisas, como eu falei, roteiro fraco, colocaram personagens que eram secundários para ser antagonista e muito fraco, muito fraco. Galera, e como prometido, vocês que chegaram até o final, vocês são um verdadeiro fã de He-Man, então vai deixando aquele like. Vamos falar como é que a Netflix pode ainda salvar essa série. Em primeiro lugar, tragam He-Man de volta, isso é o óbvio. Mas como é que eles vão fazer isso, já que o roteiro dele é falho? Galera, já que o roteiro dele é fraco, que se for seguindo o roteiro, se ele morreu, ele não pode voltar. Se eles fizerem isso, vai ser uma cagada. Então, ele não pode ter morrido. Se ele morreu, vai fracassar de todo jeito essa série, mesmo ele voltando, porque o roteiro é fraco. Então, Netflix, por favor, não deixe ele morrer. Apesar de vocês transpassarem ele com aquela lança lá, que dá a intenção que ele morreu, ninguém ia sobreviver, porque ele nem tinha se transformado em He-Man ainda. Então deixa ele entre a vida e a morte, mesmo assim já é um roteiro muito fraco. Então deixa ele vivo, tragam de volta um Gorpo, que a gente quer ver o Gorpo lutando ainda mais, até porque ele morreu para salvar, ele morreu por uma boa causa, ele morreu por Eternia, então talvez ele vá lá para o paraíso, lá para a Preternia, que não tem só os grandes campeões, mas tem a feiticeira, então ele morreu por uma boa causa, ele pode sim voltar. Tragam ele de volta, um personagem icônico, não pode faltar o Gorpo. Dê mais destaque, não só a Teela, pode dar destaque a Teela, mas dê destaque também ao mentor. A gente quer ver o mentor lutando, quer ver ele mais ativo. Tragam de volta os grandes personagens que faltaram, o Ariete. Dê destaque aos personagens secundários, também pode dar destaque. Tragam o Mandíbula como um verdadeiro guerreiro. Tragam vários personagens do Esqueleto mais fortes. E galera, quanto à violência, pode sim aumentar ainda a violência. Nós vimos que o Esqueleto matou logo o Homem Pântano, logo no início matou Queimado. Então foi bom, então pode trazer mais daquilo. Mas galera, matem mais os personagens secundários, deixem os personagens que a gente quer ver mais e se aprofundem na história, que a história não foi aprofundada. Então galera, se você gostou da nossa análise, já vai deixando aquele like, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que a gente vai trazer mais informações, mais notícias sobre a década de 80, desenhos novos e tudo mais. Até o próximo vídeo!